Queridas e queridos, eu quero falar nessa noite sobre um assunto que tem que desafiar o meu e desafiar o seu coração. Porque eu quero falar a respeito de identidade. Eu quero falar, desafiando o seu coração, a olhar para dentro de você e verificar qual estrutura você tem para lidar com os desafios, para lidar com os sofrimentos, para lidar com os sonhos. Como que você responde às coisas à sua volta. E diante disso nós vamos trazer esse desafio. Porque a nossa identidade, ela vai nos conduzir ao nosso destino. Por isso que nós não podemos ser pessoas fragmentadas. Nós precisamos ser pessoas curadas, restauradas, renovadas. E para isso essa noite vai ser muito preciosa para nós. Porque eu quero desafiar o seu coração a pensar nessa direção. Gálatas, capítulo 4, versículo 7, vai nos dizer assim: assim, você já não é mais escrava. Eu vou usar no feminino a linguagem, tá? Assim você não é mais escrava, mas filha. E por ser filha, Deus também te tornou herdeira. Então nessa noite, eu quero desafiar o seu coração a olhar para essa palavra e a verificar quais são as verdades que Deus precisa ajudar você a construir para Deus poder fazer aquilo que Ele deseja fazer. Nada concede mais dignidade ao meu e ao seu coração do que ouvir a voz do Senhor. E principalmente ouvir a voz do Senhor como filha. Ouvir a voz do Senhor como aquela pessoa na qual se torna o objeto do amor de Deus. E Deus fala poderosamente ao nosso coração. E todas as vezes que nós falamos dessa habilidade de ouvir a voz, dessa habilidade de entender esse olhar de Deus, nós precisamos perceber o que nós sentimos e o que nós ouvimos da parte do Senhor. Então nós temos um privilégio maravilhoso. E o privilégio que nós temos é ouvir a voz do nosso Pai. É ouvir essa voz que muitas vezes nos constrange, muitas vezes nos quebranta e muitas vezes nos encoraja. Mas quando nós paramos para ouvir essa voz e quando nós passamos a ouvir essa voz, eu vou dizer que a marca de pertencer é acessar essa voz. Como que é que eu sinto realmente que eu pertenço ao Senhor? Se Ele acessa o meu coração e se Ele fala comigo. Se eu consigo ouvir a sua voz, discernir a sua voz. E aí eu vou perguntar a você: você tem ouvido o Senhor? E como que você tem ouvido? Você tem ouvido o Senhor como filha? Aí tem homens aqui também como filho. Vocês têm ouvido? Ou vocês têm ouvido o Senhor apenas como servo? Porque às vezes nós declaramos nosso amor pelo Senhor, declaramos a nossa alegria de estarmos na presença do Senhor, mas nós não temos dificuldade de dizer que Ele é Senhor. E sempre nós vamos dirigir a Ele como nosso Senhor, porque Ele é poderoso. E é verdade, Ele é mesmo. Mas apesar de deter todo o poder, Ele é Pai. E todas as vezes que quando nós nos referimos à figura de Pai, nós referimos a essa figura de também acolhimento. Nós realmente pertencemos. E não só pertencemos, mas como somos alimentados, que aí entra a questão do suprimento, protegidos, que é a questão da proteção, que é a figura do Pai que traz, e principalmente a identidade.
Então, quando nós começamos a falar a respeito de identidade, nós estamos falando desse destino, que ultimamente a gente está usando muito essa expressão, e esse destino é alcançar a promessa de Deus para a nossa vida. E quais são as promessas de Deus que você tem clara no seu coração? O que um dia Deus falou que te fez temer? O que Deus um dia te falou melhor, que te fez confiar? O que Deus te falou que realmente encorajou o seu coração a obedecer a sua voz? Alguns momentos a palavra de Deus, ela é clara, ela é objetiva. Nós sabemos 100% o que é para fazer. Em outros momentos, a palavra de Deus não é tão clara. E às vezes nós ficamos um pouco apreensivas com essa voz que chega ao nosso coração. Não que não confiamos ou que não dependemos, mas porque às vezes se trata do nosso futuro, de um futuro desconhecido, de algo que nós não controlamos. E quando nós não controlamos, às vezes nós tememos. E aí eu quero perguntar para você, o que vem à sua mente quando você pensa em Deus? Ou quando você ouve a voz do Senhor? O que vem no seu coração? Quando você sente, né, que o seu coração está ali acelerado, porque o Senhor está falando com você, o que você pensa? Como que você se sente? O meu pensar e o meu sentir, no momento no que Deus está falando comigo, revela muito da minha identidade. Revela muito quem eu sou diante dos olhos de Deus. E a identidade que eu tenho a meu respeito diante dos olhos do Senhor. Então, baseado no desafio de crescer, de deixar o Senhor nos mover, de chegar no lugar desse destino, eu quero desafiar o seu coração a buscar na palavra do Senhor algumas verdades que precisam estar na nossa vida. Por que verdades que precisam estar na nossa vida? Porque muitas vezes algumas mentiras são colocadas diante de nós e nós acreditamos nelas. E todas as vezes que nós acreditamos em mentiras, nós somos lançadas para o campo da orfandade. E todas as vezes que nós somos lançados para o campo da orfandade, nós vamos cair no grande risco de nos comparar. E a comparação, ela é, vamos dizer assim, ela é uma assassina silenciosa. Eu passo a comparar com a pessoa mais próxima a mim, talvez da mesma profissão que eu. Eu passo a comparar com o irmão mais novo ou com a irmã mais velha. Eu passo a me comparar com um amigo mais próximo. E aí eu quero que você guarde essa frase no seu coração. A comparação é uma assassina silenciosa. E muitas vezes o que me faz comparar ou ficar me comparando com outras pessoas é exatamente essa ausência, essa não clareza do que Deus tem para minha vida, de quem eu sou e do que Deus deseja fazer através de mim. E aí nessa noite eu quero chamar a sua atenção, porque quando eu vou para esse lugar de acreditar em algumas mentiras que são trazidas para a minha mente, às vezes eu deixo essa, vamos dizer assim, essa orfandade ou os sintomas dela roubar a minha alegria, roubar a minha paz, roubar a minha segurança. E ela rouba a nossa alegria nos relacionamentos. Eu paro de ter prazer de estar me relacionando com você, seja no campo da amizade, seja no campo da paternidade ou maternidade, seja no campo realmente da amizade. Mas também eu passo a criticar quem está no campo da orfandade, se torna uma pessoa muito crítica. E quando o
sintomas da orfandade passam a dominar o meu coração, a dominar a minha mente, eu passo a criticar eventos que eu não deveria criticar. Eu passo a desprezar pessoas que eu não deveria desprezar. Eu passo a ser indiferente a situações que eu não deveria ser indiferente. Quando isso acontece? Isso acontece quando a minha identidade ela não está clara, e aí eu sou lançada para esse lugar de insegurança, e sendo lançada para esse lugar de segurança, eu vou acreditar em mentiras que são jogadas na minha mente, e essas mentiras me levam a tomar as decisões erradas que eu não deveria tomar. Quando nós pegamos a nossa identidade da mão, que nós olhamos para ela, o que nós vemos? Nós vemos uma parte da nossa história, não é verdade? Está ali os nossos dados. E se nós precisarmos fazer uma compra, nós vamos precisar daquela identidade, não é verdade? Se nós quisermos fazer um bom negócio, nós não vamos conseguir fazer sem ter essa identidade nas mãos. Mas a nossa identidade, ela não representa diante dos céus o que nós somos. E é isso que nós precisamos entender. O que nós precisamos ter clareza é o que nós somos diante de Deus. E o que nós representamos pelo Senhor, ou pelo movimento que o Senhor deseja fazer na nossa vida. Então a sua identidade da terra não se compara à sua identidade do céu. Nós podemos pegar aí a sua identidade agora, fazer uma consulta sobre o seu nome, e o seu nome ser um nome exemplar, sem nenhuma restrição. Isso não quer dizer que essa mesma liberdade de ter um nome totalmente limpo te faz, diante de Deus, estar sendo enxergado da mesma maneira que eu possa vir te enxergar. Porque Deus conhece o que eu não conheço, Deus acessa o que eu não acesso. E Deus, trabalha na minha vida e na sua vida. E aí nós vamos usar essa noite uma personagem na qual eu quero que o coração de Deus fale profundamente ao seu coração. Eu quero convidar você a ir lá para Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 11. E nós vamos olhar para essa palavra, porque nós vamos pegar a pessoa de Abraão. E com a pessoa de Abraão, nós vamos falar o que eu entendo que nessa noite o Espírito Santo quer falar comigo e quer falar com você. Se você está fazendo a nossa leitura bíblica, você já passou por essa história. Você já conhece essa história, você já leu sobre ela e talvez você já ouviu muitas pregações sobre ela. Mas nós queremos que nessa noite o Espírito Santo traga algo bem pontual ao meu e ao seu coração. Então, Hebreus 11, 11. Pela fé, Abraão, diz a palavra, e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia lhe feito a promessa. É lógico que eu estou pegando um texto que está falando a respeito de Abraão. Mas a personagem que eu quero chamar a sua atenção é Sara. Porque não estou falando de destino. Então eu quero pegar a figura de Sara e quero pensar no destino dela. E qual era o destino de Sara? O destino de Sara era ser mãe de uma grande nação. Esse era o seu destino. O mesmo destino dado a Abraão, seu esposo. E aí quando nós olhamos para essa palavra, a intenção de Deus era que Sara não apenas gerasse um filho, que era o desejo do coração dela, mas sim que através da sua vida Deus pudesse nutrir uma identidade e dar uma identidade à sua nação.
ao seu povo que a partir de Sara iria, começar, como Deus falou para Abraão, a se multiplicar. E a se multiplicar de tal maneira que não dava para ele ter noção da grandeza daquilo que Deus iria fazer. Só que nós sabemos muito bem que para Sara conseguir passar pelo processo da construção da sua história, ela teve que lidar com sofrimento, ela teve que lidar com dores, ela teve que lidar com desconforto, ela teve que lidar com situações delicadas que muitas vezes eu e você também lidamos, para nós alcançarmos aquilo que Deus deseja fazer. E aí nós vamos olhando para Sara e vamos verificando que ela precisava ser curada na sua identidade para ela conseguir chegar no seu destino. Ela precisava ser curada na sua identidade para ela alcançar o seu futuro. E para ela realmente fazer o que ela precisava fazer, ser parceira de Deus em um projeto que era maior do que ela, em um projeto que ela nem sonhava a respeito dele, porque Sara não queria ser mãe de nação, Sara queria ser mãe de um filho, era a única coisa que ela queria. Então, quando nós olhamos para essa palavra, nós vamos vendo uma dinâmica de Deus que é muito interessante, porque no início ela não era Sara, ela era Sarai. E o que significa Sarai? Sarai significa Jeová é meu príncipe. E Sarai, diante desse, vamos dizer, cenário, ela precisou do encontro com Deus, ela precisou da intervenção de Deus, ela precisou da ação de Deus na sua identidade, ela precisou Deus mudar o seu nome, ela precisou Deus mudar a sua perspectiva a respeito dela. Porque todas as vezes que ela ouvia Sarai, ela ouvia a seguinte afirmação: Jeová é príncipe, o Senhor é príncipe. Não falava dela, falava de quem era o seu Senhor. Então nós vamos usar a seguinte linguagem. Talvez para Sara, para Sarai, melhor dizendo, não estava muito clara quem ela era, porque o seu nome tinha um significado masculino e não feminino. Sarai, vamos lembrar, o Senhor é príncipe, ou Jeová é príncipe. E aí quando ela tem uma experiência com o Senhor, quando Deus começa a intervir na vida dela, quando Deus começa a mexer na história dela, Deus chega e diz: eu vou mudar o nome de Sarai. O seu nome não será mais Jeová príncipe, mas o seu nome será princesa de Deus. Agora ela não é mais Jeová príncipe, mas ela é princesa de Deus. Ela é princesa do Senhor. Parece uma coisa tão simples, parece uma coisa tão insignificante. Imagina todas as vezes que meu nome for declarado, eu vou ouvindo: Jeová é príncipe, Jeová é príncipe, Jeová é príncipe. É algo fora de mim. É um conceito que talvez eu não parando para pensar, não tenha tanto significado. Mas outra coisa é todas as vezes quando eu ouvir o meu nome, alguém está afirmando: princesa de Deus, agora já fala de mim, agora já não fala do outro, agora fala de mim, fala da minha característica. Então quando o nome de Sarai deixou de ter essa declaração masculina para realmente ter um papel feminino, aí nós vamos dizer que Sara, ela sai de um ambiente de conforto, de tranquilidade, e ela vai para um ambiente de posicionamento, aonde sim ela vai passar por desafios, aonde sim ela vai enfrentar dificuldades, aonde sim ela tem que dar respostas, aonde sim ela tem que lidar com os seus dramas. E aí nós olhamos para a palavra do Senhor e nós encontramos Sara em uma experiência muito diferente.
E qual é a experiência que nós encontramos Sara? Nós encontramos Sara escondida na tenda, ouvindo Deus falar com seu marido. Nós não encontramos Sara junto ao seu marido, ouvindo a direção de Deus, ouvindo a voz do Senhor. Mas nós a encontramos escondida, ouvindo Deus falar com o seu esposo. E ali escondida, ouvindo Deus falar com o seu esposo, a palavra do Senhor vai dizer que Sara, ela não leva Deus a sério. E por que ela não leva Deus a sério? Porque ela zomba daquilo que Deus está falando. Porventura, uma mulher velha como eu vai gerar filho? Porventura, um marido que já está para lá de Bagdá, como diz o outro, vai poder cumprir isso que Deus está falando? E a palavra do Senhor diz que ela desacredita da promessa. Ela ri da promessa. Ela zomba da promessa. E aí Deus precisa mudar o nome de Jeová é príncipe para princesa do Senhor, para ela assumir essa identidade de rainha, para ela assumir essa identidade daquela que trabalha para o seu destino, daquela que colabora para o processo, que colabora para a vontade do Senhor se manifestar. E aí a gente vai dizer que o destino de Deus e as palavras dele não são limitadas às circunstâncias que estão à nossa volta. Sara, ainda Sarai, ela estava onde? Escondida na tenda. E escondida na tenda, ela não conseguia entender a intensidade daquilo que Deus estava revelando, a grandeza do que Deus estava falando. E muitas vezes eu e você também estamos assim, escondidos atrás da tenda. E nós não conseguimos deixar Deus trabalhar na nossa vida e cumprir o propósito que Ele tem. E aí então Deus precisa mexer na identidade de Sarai. Aí Deus diz: olha, sim, Abraão, você vai gerar um filho, você vai ser pai de nação. Mas olha, eu não vou fazer só isso, eu ainda vou trocar o nome de Sarai. Ela não é mais Sarai, ela é Sara a partir de agora. Porque ela não vai poder ficar escondida em tendas. Ela vai precisar entender o meu propósito e se alinhar comigo para que o meu propósito se concretize. E aí, queridas e queridos, olhando para essa palavra, nós não precisamos ficar olhando para o nosso passado e ficar avaliando quantas dificuldades, quantas fragilidades, quantas dores, quantas perdas. Nós não precisamos ficar inseguros com o nosso futuro, por mais que venha uma palavra poderosa de Deus que nos desafia. Ontem eu tive uma experiência assim. Ontem Deus me falou algo que meu coração tremeu. Eu falei assim: Deus, o que é isso? E eu ainda falei com Deus: o senhor tem certeza disso? É essa expressão que a gente utiliza para mostrar a nossa surpresa. Para dizer para o Senhor: Senhor, o senhor tem certeza que é isso mesmo? O senhor tem certeza que é isso mesmo que o Senhor vai fazer? Isso está me trazendo impacto. É isso mesmo que o Senhor quer fazer? Irmãos e irmãs, o que eu quero dizer para vocês nessa noite é que seu passado não existe. Você não precisa mais ficar comparando nada. Porque a partir do momento que nós nos encontramos com Jesus, o que nós precisamos entender é que a nossa vida se encontra nas mãos dele. E no nosso presente Ele está cuidando do nosso caráter, Ele está intervindo na nossa vida, Ele está agindo no nosso coração, Ele está nos curando, Ele está nos libertando. E o nosso futuro é um alinhamento do céu conosco. Se você estiver disponível, se você estiver alinhado, Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Deus vai abrir portas que só Ele pode abrir. E muitas vezes você está confiando no seu conhecimento, você está confiando no seu braço forte, você está confiando nas suas oportunidades e você está não percebendo que é a mão do Senhor que nos leva para o lugar onde nós não podemos chegar.
E que se nós confiarmos plenamente nas mãos dele, ele nos toma de onde nós estamos e ele nos coloca onde o nosso coração almeja, porque ele ama fazer isso conosco. E às vezes, pela força do nosso braço, nós vamos sacrificando vamos dizer assim, a nossa experiência com Deus, a nossa intimidade com o Senhor. Nós vamos sacrificando os nossos princípios em Deus. Nós vamos negociando o nosso tempo com o Senhor, achando que vai depender de nós. E tem coisas que, se depender de nós, nós nunca vamos chegar. Nós só vamos chegar para que o Senhor demonstre claramente a glória e o poder dele. E quando nós confiamos nisso, o Senhor mostra que ele é poderoso em nós. Então, se Deus deseja trabalhar na sua identidade, se Deus deseja falar com você, e se Deus deseja mudar a sua estrutura, mudar a sua visão, mudar a sua mentalidade, mudar a sua história, como Ele fez com Sarai, você vai precisar aprender a olhar para algumas verdades. Gênesis capítulo 15 é onde está a história de Sara. Se você quiser abrir aí a sua Bíblia, nós vamos precisar levantar alguns pilares. E entre deles é caminhar inspirada pelos gigantes da fé. Quem está cercando você? Quem está rodeando você? E aí a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 15, versículo 1 vai dizer: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Não tenha medo, eu serei o seu escudo. O que é ter o Senhor como escudo? O que é ter o Senhor como escudo? Então, se eu tenho o Senhor como escudo, eu não preciso ficar temendo as adversidades que virão sobre mim. Se elas chegarem, o Senhor vai me dar estrutura para respondê-las. Se o Senhor permitir que chegue até você alguma dor, se o Senhor permitir que chegue até você alguma luta, Ele vai estar com você. E a palavra diz assim: olha, eu vou ser o seu escudo. E o escudo serve para quê? Proteção. Eu vou te proteger, porque eu não sou apenas Senhor, eu sou Pai. E como Pai, a minha responsabilidade é te dar proteção. Então eu serei o seu escudo, eu serei a sua proteção. Não tenha medo. Eu fico imaginando, é muito gostoso ter Deus como nosso escudo, né? É maravilhoso ter Deus nos protegendo. Então eu vou desafiar você a perseguir as estrelas incontáveis da sua promessa. Quais são as estrelas incontáveis da sua promessa? Quais são elas? Abraão não tinha dimensão. Abraão não sabia avaliar. Abraão não sabia exatamente o que Deus estava dizendo. E talvez você também não tenha dimensão do que Deus quer fazer. Talvez você olha para você e diz assim: Deus, você vai fazer o que através de mim? Eu sou tão simples. Eu tenho uma história tão simples. Se você estiver no centro da vontade do Senhor, é você que Deus vai usar para fazer algo extraordinário. Vai começar de você. Tudo que Deus faz de forma extraordinária no universo começa com uma pessoa. É uma pessoa que Deus levanta. É com uma pessoa que Deus fala. É uma pessoa que Deus usa. É uma pessoa que se torna ícone daquele momento. Então eu quero dizer para você que eu gostaria muito que o seu coração começasse a queimar em Deus e você dizer: Senhor, então começa comigo. Toda a mudança da minha família começa comigo. Toda a restauração da minha igreja começa comigo. Toda a restauração dos sonhos do Senhor para a nossa nação começa comigo. Deixa eu ser esse ícone. Fala comigo, usa a minha vida, me faça um instrumento. E aí, se você vai para o versículo 4, versículo 5, você vai ouvir a palavra do Senhor dizendo assim: então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, porque havia um diálogo entre Deus e Abraão. Deus está dizendo: eu te farei, pai de uma grande nação, Abraão. Você não precisa ter medo, eu serei o seu escudo. E aí Abraão vai colocando para Deus aquilo que ele entende como dificuldade para Deus cumprir a promessa dele.
E aí Deus dá uma resposta para Abrão: seu herdeiro não será esse. De quem Deus estava falando? Deus estava falando de Ismael. Deus está dizendo para Abrão: Abrão, o filho que você arrumou, do jeitinho que você planejou, não é a promessa que eu tenho. Eu quero fazer diferente. Eu quero fazer diferente do que você tem planejado, do que você tem traçado. E aí quando Deus fala: eu vou fazer de você uma grande nação, Deus já tem Ismael. Abrão já tem Ismael. E Abrão fala para Deus: tudo bem, o Senhor pode cumprir através de Ismael. E Deus: não é esse. Eu tenho um filho para você, um filho que será gerado entre você e Sara. Esse é que vai ser o herdeiro. E aí Deus faz um convite para Abrão. Deus faz um convite para Abrão sair da tenda. Porque às vezes nós estamos em um lugar onde existe um teto que nos impeça de ver a novidade de Deus. Às vezes nós estamos em um ambiente que existe um teto que nós não conseguimos alcançar a visão que Deus quer nos mostrar, que é a visão que Deus quer nos dar. E Abrão estava dentro da tenda. E na tenda Abrão não podia levantar os olhos e enxergar aquilo que Deus estava querendo mostrar para ele. E aí Deus faz um convite: então, vem para fora. Saia debaixo desse teto que limita a sua visão. Saia debaixo desse teto que não dá oportunidade para você enxergar o que eu realmente quero fazer. E aí quando ele vem para fora, Deus pergunta: você pode contar as estrelas? Você pode me dar, o resultado de quantas são? E aí Deus está dizendo para Abrão: olha, Abrão, é muito distante o que você entende do que eu estou falando. Mas se você entender que eu sou o seu escudo, eu sou o seu protetor, eu sou o seu Senhor, eu estou com você em todo tempo, então Sarai será Sara, mudará de estrutura, mudará de visão, mudará de mentalidade. E porque a sua mentalidade será transformada, eu a abençoarei. E a minha bênção fará com que ela dará um filho. E esse filho é dele que vai proceder a nação que eu estou falando. É dele que vai proceder a bênção que eu estou decretando. Então, se você realmente deseja ser abençoado, e se existe uma promessa para ser alcançada, o que eu estou querendo te dizer nessa noite, que você tem que sair da sua zona de conforto. Você tem que realmente vir para fora. E você tem que deixar a sua estrutura ser transformada, a sua estrutura ser trabalhada. Se você não tiver coragem de deixar a sua estrutura ser mexida, talvez você vai ficar que nem Sarai estava, escondida atrás da tenda, ouvindo a conversa dos outros e ainda abusando do que está sendo falado, porque não existia confiança no coração dela. Quando eu estou escondida fora da tenda, eu vou ficar ouvindo e vendo e não crendo que há um movimento de Deus naquela ação. E eu vou ficar de longe, desprezando. Então eu quero dizer para você nessa noite, que se nós queremos ser mulheres dentro da nossa casa como profetas de Deus, se nós queremos ser realmente esse instrumento nas mãos do Senhor, se nós queremos passar por essa transformação, nós poderemos sim sermos conduzidas para o meio de alguns desafios. E eu não sei quais desafios vão provocar o seu coração, porque os seus desafios são diferentes do meu. Aquilo que provoca o seu coração, eu olho e posso dizer assim: simples demais, fácil para vencer. Mas você está, com água até aqui, se afogando. E eu estou de cá, olhando e dizendo: tranquilo. E talvez você está daí, vendo a minha aflição, vendo a minha luta e dizendo: como que ela não dá conta? Eu dou conta disso com uma facilidade. E enquanto eu estou aqui me matando para superar, você olha e diz: eu tiraria de letra, porque os seus desafios são diferentes dos meus. Aquilo que te traz dor é diferente do que aquilo que me traz dor.
Mas essa semana eu estava falando com Deus que eu já passei da idade de desconfiar. Eu posso me surpreender, mas desconfiar não. Eu posso ficar surpresa com o que Deus está falando. Eu posso estar surpresa com o que Deus está fazendo. Surpresa eu posso ficar porque às vezes surge algo de Deus que faz, nossa, mas é isso mesmo, Deus. Mas desconfiar não. E aí nessa noite eu quero chamar você a olhar para dentro de você e dizer assim: será que eu preciso sair de trás da tenda? Será que eu preciso me posicionar? Será que Deus precisa gerar em mim a mesma mudança que gerou em Sara? Será que Deus precisa movimentar na minha vida como movimentou na vida daquela mulher? Será que Deus precisa trocar meu nome? Será que Deus precisa mudar minha estrutura, mudar minha mentalidade? Agora, para isso acontecer, nós vamos precisar nos levantar das quedas, das incredulidades que nós temos. A palavra do Senhor, se você olhar a palavra do Senhor, a palavra vai dizer que quando Sara, ela sorri, ela está dizendo que há uma impossibilidade de Deus fazer o que Deus estava dizendo que iria fazer. Ela estava limitando o poder de Deus no coração dela. E aí talvez quando você olha para você, você está também visualizando algumas coisas impossíveis. É impossível eu chegar naquele lugar. É impossível Deus me dar essa resposta. É impossível Deus fazer esse milagre. É impossível Deus abrir essa porta. Naquele momento, para Sara, também era impossível o seu útero gerar. Naquele momento também era impossível se tornar concreto aquela palavra que estava soando nos seus ouvidos. E talvez hoje você está também dizendo, é impossível. E aí é a incredulidade movendo o seu coração, é a incredulidade gritando mais alto do que a voz de Deus, é a incredulidade colocando impossibilidades. Eu gosto de dizer que se tem uma coisa que eu amo fazer, é dar oportunidades para Deus mostrar o seu milagre. E às vezes dar oportunidades para Deus mostrar o seu milagre é correr risco. E correr risco é ruim. Porque correr risco, nós temos que confiar 100% na mão do Senhor. Nós temos que estar com certeza absoluta que é Deus que está movendo, que é Deus que está falando, que é Deus que está agindo. E às vezes, para tomarmos essa decisão de confiarmos plenamente no Senhor, nós vamos ter que romper conosco mesmo. Por isso a necessidade da mudança de nome. E aí eu e você vamos precisar sair desse lugar de incredulidade, dessas quedas que muitas vezes nós nos achegamos no altar do Senhor, nós temos uma palavra revelada de Deus no nosso coração, a voz do Senhor chega às nossas vidas, nós ficamos felizes, mas no outro dia perde a força a voz de Deus. Daí uma semana nós vamos estar dizendo, porque um dia Deus falou. Daí um mês nós vamos estar perdendo a esperança naquilo que Deus falou. E se passar mais de 6 meses, nós vamos desconsiderar que Deus falou. Essas quedas que nós vamos enfrentando na nossa caminhada, nos faz perder muito do que Deus tem para nós. Só que será que isso era um desvio no caráter de Sara? Será que isso era porque Sara era maldosa? Olha bem, quando Sara é questionada por que ela está rindo, quando Sara é questionada por que ela está incrédula, ela mente. E ela mente por quê? Ela mente porque ela sentiu medo. Será que o medo era apenas de negar que ela sorriu? Ou o medo era de encarar as realidades que ela teria que enfrentar? Muitas vezes eu e você não estamos aonde Deus realmente nos quer colocar. Muitas vezes nós não conseguimos dar a resposta que Deus espera que eu e você possamos dar. Não é porque nós nem deixamos de crer, é porque nós temos medo. E se eu não der conta? E se o preço for mais alto do que eu estou imaginando que ele é? E se eu ficar sozinha no caminho? Sabe, meu querido, minha querida? Aí eu vou
Lembra que eu iniciei falando do campo da orfandade? Aí eu vou voltar nesse assunto. O deboche que Sara faz, o sorriso que Sara dá, ou o riso que Sara dá, ele é ofensivo. Ele tanto é ofensivo que Deus a questiona. Ele tanto é ofensivo que ela mente. Se ele não fosse ofensivo, ela não precisava mentir quando Deus questionou. Ela poderia dizer assim: ah, Deus, Senhor, desculpa aí, olha para minha idade, nem ovulando mais eu tô, eu nem menstruo mais, eu vou ter filho? Ah, o Senhor está de brincadeira. Mas a questão é o que estava dentro, não era o que era externado. Porque aqui, quando nós vamos para a palavra do Senhor, esse deboche, ele tinha um contexto. E ele não só tinha um contexto, mas havia uma ofensa no coração de Sara. Vamos lá para o versículo 9 e 10 do capítulo 21 de Gênesis. O filho de Agar, que é o Ismael, ele vai crescendo. E em um momento, Sara se depara com Isaque e Ismael em um conflito, onde ela vem dizer a Abrão que Ismael estava debochando de Isaque. E quando Sara, ela vê, ou ela percebe, ou ela interpreta que Ismael estava abusando de Isaque, ela faz uma exigência. Qual é a exigência de Sara? Manda esse filho embora. Ele está debochando do meu filho. E aí aqui nós vamos verificar que no processo de Deus na nossa vida, nós não podemos impedir o trabalho do Senhor. E o Senhor vai usar diversas situações para nos moldar, para trabalhar conosco. Lá atrás, quando Deus está falando com Abrão, quem está debochando? Sara. E agora que Ismael está debochando de Isaque, por que Sara se ofende? Por causa da estrutura que estava ainda dominando a sua vida. Porque nós não ficamos libertos da noite para o dia. A cura e a libertação é um processo contínuo, aonde todos os dias eu vou precisar deixar o Senhor me curar, e todos os dias eu vou precisar deixar o Senhor me libertar. Então, quando Sara ri de Deus, e quando Deus questiona Sara e ela mente, é porque Sara estava dentro de um ambiente onde esses sintomas de orfandade eram administrados, vamos dizer assim, eram trabalhados com tranquilidade, talvez desprezados, deixados para lá. Mas quando ela se sente alvo, ela se ofende. Quando Deus é o alvo, ela esconde, ela mente. Onde Sara estava? Escondida atrás da tenda. Quando questionada, o que Sara faz? Esconde a verdade. Mas quando ela se sente ofendida, porque ela vê o seu filho sendo debochado, ela faz exigências pontuais, manda ele embora. E aí eu quero chamar a sua atenção nessa noite, que muitas vezes eu e você estamos agindo que nem Sara. Nós não respondemos o Senhor. Nós não damos ao Senhor aquilo que Ele está convocando que eu e você possamos dar a Ele. Nosso tempo, nosso amor, nosso serviço, nossa alegria. Mas quando nós não recebemos o que nós esperamos, nós ficamos ofendidos. Quando nós nos deparamos com a mesma moeda que utilizamos na administração do nosso cotidiano, nós nos ofendemos.
Por que isso acontece? Porque existem coisas fora do lugar dentro de nós. E se nós queremos nos tornar pessoas relevantes aonde nós estivermos, como mãe, como esposa, como profissional, como filha de Deus, nós vamos precisar parar para pensar nisso. Será que eu e você não fazemos a mesma coisa? Nós desconfiamos, nós distorcemos. Mas quando isso acontece direcionado a nós nos ofendemos. E nós sentenciamos, porque Sara não só se ofende, mas ela sentencia, manda Ismael embora. E aí, queridas, nessa noite, nós vamos precisar fazer o que acontece naturalmente na vida de Sara. Deus deu Isaac para Sara. Deus cumpriu a sua promessa. Mas Isaac não pôde ficar o tempo todinho do ladinho de Sara. A palavra do Senhor vai dizer, se você for lá para Gênesis 21, versículo 8, que ele cresce. E quando ele cresce, Abraão faz uma festa. E a festa que Abraão faz era porque Isaac tinha que ser desmamado. O vínculo tinha que ser cortado. Ele agora tinha que se tornar adulto. Ele agora teria que dar continuidade na vida dele. Ele agora iria ter que fazer as suas escolhas. Ele agora já tinha sua identidade trabalhada. Mas será que o desmame, que é uma coisa natural, vamos dizer assim, era para mexer com Isaac? Ou era para mexer com Sara? E é isso que eu e você vamos precisar conversar nessa noite. Se nós queremos uma identidade trabalhada na nossa vida, do que você tem que se desmamar? Do que você tem que romper? Do que você tem que cortar? Ah, pastora, mas eu tenho sofrido no meu casamento. Ah, pastora, mas eu tenho sofrido com os meus filhos. Ah, pastora, eu tenho sofrido com as buscas. Eu tenho recebido continuamente não dentro daquilo que eu estou buscando. Então, meu querido, minha querida, você que se encontra aqui nessa noite, a palavra do Senhor vai dizer que Isaac cresce. E quando Isaac cresce, Abraão dá uma festa. E quando Abraão dá uma festa, ele desmama Isaac. Ele separa Isaac de Sara. E agora é hora de Sara ressignificar a sua vida e de Isaac dar continuidade natural na sua história. E talvez o que você está precisando então é de um posicionamento, dizendo assim: Deus, eu preciso desmamar, porque eu também faço que nem Sara, eu debocho que nem Sara, eu me ofendo com Sara, eu sentencio igual Sara, eu desacredito como Sara, eu questiono como Sara. Porque, queridos, uma coisa que nós vamos precisar entender da parte de Deus, que se eu estou sendo conduzida pelo Senhor, eu tenho que deixar o Senhor me levar. É igual quando a gente entra na água e quer boiar. Ou você perde o controle de tudo e deixa a água te levar, ou você vai lá para o fundo. E é isso que você precisa entender nessa noite. Nós podemos nos tornar mulheres segundo o coração do Senhor, mas nós precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar em nós. Tem coisas que nós temos que corrigir. Sara precisou corrigir. Tem coisas que nós temos que deixar Deus transformar. Deus precisou mudar a vida de Sara, precisou até mesmo mudar o seu nome, dando nova identidade. Mas também Abrão, como seu marido responsável, precisou arrancar de Sara o objeto do seu orgulho. Precisou arrancar de Sara. E o que Deus precisa arrancar de você? O que Deus precisa mexer na sua vida nessa noite? Que
que área da sua vida, vamos dizer assim, que área da sua vida nessa noite, realmente o pai precisa, aquele que é a autoridade, aquele que tem a voz, chegar e dizer: ei, já passou o tempo, vamos desmamar, vamos cortar, vamos arrancar, ressignifica, bola para frente, vamos caminhar, porque do jeito que você está se ofendendo com o que não precisa se ofender, tomando decisão que você não precisa tomar, indo em direção que você não precisa ir, e experimentando sofrimento que você não precisa experimentar. E para isso nós precisamos apenas de uma verdade no nosso coração. Quem nós somos? Nós somos filhas. Nós somos filhas. E como filhas nós temos um pai amoroso que cuida de nós. Nós temos um pai amoroso que nos toma pelas mãos, que anda conosco. Nós temos um pai amoroso que desenha uma história para nós. E que se nós tivermos coragem de passar pelo aquilo que ele desenha, em algum momento parece que vai faltar peças, mas pode ter certeza que ele está lá. E eu sempre gosto de dizer, nos momentos mais difíceis da minha vida, que dá uma impressão que está faltando um pedaço daquilo que deveria ser uma continuidade, e eu estou numa situação delicada, que tem um abismo diante de mim. A mão dele está lá para dar continuidade. A mão dele está lá para me sustentar. A mão dele está lá para me levar, para continuar me conduzindo. Só que nós precisamos sair desse lugar. E olha, vamos lembrar essa uma coisa muito importante. O que significa o nome de Isaac? Sorriso. Então Deus não queria que Sara sorrisse? Queria. Mas não queria que o seu sorriso fosse fruto de um deboche, de uma desconfiança. Queria que o seu sorriso fosse motivo de uma conquista, de uma promessa estabelecida na sua vida. E é isso que eu falo com Deus, que eu quero experimentar. Eu não quero sorrir por qualquer coisa. Eu quero sorrir por ver os propósitos de Deus se delineando na minha vida. Eu quero sorrir em ver as respostas de Deus. Sabe, irmãos, eu tenho um jeito muito assim, sabe? Muito íntimo assim, sabe? De conversar com Deus. Às vezes eu converso com Deus como se eu estivesse conversando, sabe? Com você mesmo. Essa semana, ainda conversando com Deus, eu falei assim: Deus, o Senhor me ouve, né? Até parece que o Senhor não vai ouvir, né? O Senhor me ouve. Então, olha, sabendo que o Senhor me ouve, eu estou precisando disso. Tem como o Senhor providenciar para mim? Então, queridos, o que eu e você, queridas, o que eu e você precisamos então como mulheres? Nós precisamos de sermos muito sinceras nessa noite, rasgando o nosso coração da seguinte maneira: Deus, será que eu estou fora da tenda, escutando as coisas e não fazendo a interpretação correta delas? Senhor, será que o Senhor também precisa mudar meu nome, a minha estrutura, a minha identidade, como o Senhor fez com Sara? Senhor, será que eu também estou sendo movida, né, por essa incredulidade, que eu estou criticando o que eu não devo acreditar, desacreditando naquilo que eu não devo desacreditar, não apoiando aquilo que eu deveria apoiar? Será que eu não estou nesse lugar? Senhor, será que tem um Isaac para ser arrancado, desmamado? Será que aquilo que era para ser o motivo da minha grande alegria, da minha grande celebração, precisa ser arrancado, tirado de mim? Já deu tempo? Eu preciso dar uma festa e dizer: cortei o cordão umbilical, né? Rompi. Então, o que precisa acontecer comigo e com você? Se nós queremos ser mães, mulheres, filhas, se nós queremos ser realmente instrumento nas mãos do Senhor, uma resposta para o nosso tempo, se algo realmente tem que acontecer de novo em nós, se a nossa mentalidade precisa ser transformada, você poderia se colocar de joelhos nesse momento? E no seu colocar de joelhos,